Graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família. E mais uma vez estamos juntos para a ministração da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar, enquanto você abre a Bíblia, no Salmo 67, Salmo 67, um salmo chamado Salmo Missionário. Vai ser muito bom poder falar com você sobre estas verdades que estão aqui neste salmo, tá bom? Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que, aqui que está o segredo, que o Espírito Santo fale conosco. Muitos de nós queremos a misericórdia de Deus, mas o que é a misericórdia de Deus? Eu gostaria, meu Deus, que o Senhor me atendesse, ainda que eu não mereça. É isso que é a palavra misericórdia. Eu estou precisando de algo, mas eu não tenho feito por onde merecer esse favor que eu estou te pedindo. Aí o salmista está orando e pedindo a Deus que não leve em conta as suas falhas. Ele está dizendo para Deus: Deus, se o Senhor for olhar pela sua justiça, eu não vou obter a tua vitória e o teu favor. Então, meu Deus, que é misericordioso, tenha misericórdia de mim. Pode ser o seu caso. Você que está nesse momento me ouvindo ou me assistindo, tenha misericórdia de mim. Você não está vendo agora o Brasil com tantas desgraças, tanto no Rio de Janeiro, mortes terríveis. Você não está vendo o que aconteceu com chuvas em Minas Gerais? Você não está vendo a quantidade de problemas que existem em várias partes do Brasil? Resultado do quê? Do pecado. Então Deus, ele exerce a misericórdia como nos dias de Abraão, com Sodoma e Gomorra, quando ele disse: se houver algum justo, um número X de justos, eu não destruirei a terra por amor a estes poucos justos. E não tinham poucos justos. Na verdade, não havia nenhum justo, nenhum sequer, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, este salmo está falando sobre isso. Tenha misericórdia. Pode ser o seu caso. Você não tem feito por onde, você não tem andado nos caminhos de Deus, não tem obedecido à palavra de Deus, então você entra como? Não com a justiça, você entra com a misericórdia de Deus. Então o salmista está dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço, mas ele está colocando no plural. Então não era somente para ele, era um pecado generalizado. A maldade já não estava em uma pessoa. Por isso que o Salmo 67, ele dá uma geral e ele fala pela nação, pela família e não só pela vida dele. Você vai ver a continuidade. Olha o que diz: tenha misericórdia de nós e nos abençoe. O que é a palavra abençoe? Barak. Barack. Você não vê que muitas pessoas têm esse nome Barack? Por exemplo, Barack Obama, que era o ex-presidente dos Estados Unidos. Barack Obama. Abençoado Obama. Então, Barack Jorge. Abençoado Jorge. É a palavra abençoe. Nos abençoe. O que é abençoar? É eu receber de Deus aquilo que só Deus pode dar. Olha como é lindo. Então a misericórdia é quando eu entro numa dimensão de que eu não mereço, como aquele ladrão da cruz, ele diz a palavra ali, misericórdia. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus, tenha misericórdia de mim. Né? Jesus, tenha misericórdia de mim. Tanto que ele fala para o outro ladrão: nós estamos aqui desse jeito, crucificados, prestes a morrer. Por quê? Porque nós somos ladrões, salteadores. Nós merecemos isso aqui, olha. Mas ele
Não. Você está vendo? Aqui está a palavra Barak. Ela está dizendo assim, o salmista está dizendo, me abençoe, ainda que eu não mereça. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Me dá o brilho da salvação. Volte para mim e para que eu tenha a imagem e semelhança de Deus. Isso é a beleza da palavra de Deus. Porque não é somente ler, é você entender. Então, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sabe o rosto de quem resplandeceu? De Moisés. Quando ele esteve tão próximo de Deus, ele conversou com Deus, o rosto dele resplandeceu. Sabe outra pessoa no Novo Testamento? Saulo de Tarso, que veio se tornar Paulo de Tarso. Ele teve uma visão de Jesus, Jesus apareceu para ele e o rosto dele brilhava. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a alegria do coração aformoseia o rosto, tá vendo? Então ele está pedindo que Deus se manifeste na vida dele. Tem gente que fala assim, poxa, você está com a cara tão fechada. O rosto, ele é uma expressão daquilo que muitas vezes vai dentro do nosso coração, né? A alegria do coração aformoseia o rosto e a tristeza da alma faz com que o rosto fique oprimido, opresso. Então, olha agora. Então, se eu tenho a misericórdia de Deus, se eu tenho a bênção de Deus, o meu rosto vai resplandecer. Aí está escrito aqui, para que se conheça na terra o teu caminho, olha o presente, e em todas as nações a tua salvação. Para quê? Para que eu vou ter misericórdia de Deus? Para que eu vou ter a bênção de Deus? E para que o meu rosto vai resplandecer? Com um objetivo, que é o da glória de Deus. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então Deus vai usar a misericórdia dele na minha vida, todos verão o bem de Deus em mim, todos verão que eu sou uma pessoa abençoada onde eu chego. Todo mundo quer ficar perto, onde eu chegar, as pessoas vão querer conversar comigo, o patrão não vai me mandar embora, vai haver uma graça de Deus. Por quê? Porque eu sou uma pessoa abençoada. Esse é um desejo do salmista falando aqui. Eu não estou dizendo eu sou essa supra-sumo, não. Eu estou dizendo eu e você, nós, com a misericórdia de Deus, com a bênção de Deus, o nosso rosto vai resplandecer. E pessoas olharão para nós e dirão assim, puxa, essa pessoa, o rosto dele transmite uma paz. Puxa, a fala desta pessoa aí comunica para nós muita vida. Olha que legal, né? Para quê? Para que eu vou ter um rosto brilhante? Para que eu vou ter misericórdia de Deus agindo na minha vida? Porque eu sou injusto? Por que eu vou ter a bênção de Deus e o resplandecer? Com um objetivo, para que se conheça na terra o caminho de Deus e em todas as nações a tua salvação. Tudo isso é para eu anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você quer a misericórdia de Deus? Eu sei que você quer, porque nossas obras de justiça são consideradas como nada diante de Deus, porque pecamos, porque nossos sacrifícios não são os perfeitos. Então, nós vamos entrar sempre na misericórdia de Deus. Segunda coisa, Deus, eu preciso da tua bênção na minha vida, no meu coração, em tudo que eu vou fazer. Dá a tua bênção para mim, Deus. Tenha misericórdia de mim e me abençoe. E Deus, me dá alegria de ter o seu rosto, o meu rosto resplandecente. Quando eu for num lugar, as pessoas olham, quem é você? Você serve a quem? Quem é o seu Deus? Ao contrário de uma vida oprimida, triste, angustiada, eu vou ter uma vida alegre, promessas de Deus se cumprindo em minha vida e o nome do Senhor vai ser exaltado. Eu desejo isso para você que está nos assistindo. Eu desejo isso para a sua casa e para a sua família. Tem lutas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas, acima de tudo, tem a misericórdia de Deus, tem a bênção de Deus e tem a presença de Deus dentro de você de tal maneira que você e eu deixamos isso transparecer. Vou fazer uma oração.
Ó Pai, toma conta dessa pessoa que está me assistindo, esse irmão. Toma conta dessa pessoa que já andou nos teus caminhos e se afastou. Faz, Senhor, com que a tua misericórdia se cumpra nessa vida. Faça, Senhor, por causa deste Salmo 67, com que a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não há desgosto, venha sobre esta vida preciosa que está me ouvindo e que ela possa ter novamente, não o brilho de um produto de beleza, mas ela tenha o brilho do Espírito Santo. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso Deus pode fazer infinitamente mais. Nosso Deus pode fazer o impossível acontecer. Não existe Deus como Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Ezequiel 28, 13. Engraçado, semana passada também foi Ezequiel. Deus está fazendo algo. Deus está falando. Espírito Santo dele. 28, do 13 aos 17. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engates, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesma te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fumegantes, fulgurantes. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, sendo ministrados pelos louvores, ó Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então é uma honra, é um privilégio que nós temos. Obrigada, Pai, porque seremos ministrados agora pela Tua palavra. E nós estamos aqui sedentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer transformar, tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer fazer em nós, de dentro para fora. Nosso coração anseia por Ti, pela Tua presença, ó Pai. Então nós te pedimos que o Teu Espírito Santo comece, ó Deus, a trabalhar no nosso íntimo, no mais profundo, ó Deus, dos nossos sentimentos. Que a gente possa, ó Deus, ser tocado pelas Tuas verdades. Que sejamos, ó Deus, inspirados, movidos, ó Deus, pela Sua santidade, Pai. Obrigada, porque diante de tantas propostas, de tantos lugares que poderíamos estar, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos atraiu com cordas de amor. Por isso, ó Deus, é uma honra nós podermos Te servir, nós sermos filhos do Senhor, herdeiros da Tua promessa. Como é maravilhoso saber, ó Deus, que temos o Emanuel conosco, nosso Pai,
o nosso juiz, o nosso protetor, o nosso Deus conosco eternamente. Por isso, ó Pai, nós queremos te louvar em todo o tempo e que a nossa atenção esteja totalmente concentrada no Senhor, ó Deus. Não somente o nosso corpo aqui, mas a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, alinhado com o céu, com verdades celestiais que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aqui o Senhor era Lúcifer, como era Satanás antes de cair nas regiões celestiais. Aqui ele andava entre as mais perfeitas, lindas pedras preciosas. Tem pedras aqui que eu nem conheço, carbúnculo, por exemplo, berilo também eu nunca vi. Então, na minha mente é inimaginável a beleza que ele tinha acesso. Eu não consigo imaginar aquelas vestes cravejadas de brilhante. Eu não consigo nem sonhar como que era a glória desse querubim. A gente tenta, imaginar, a gente tenta visualizar, mas é impossível. Dá para ter uma pequena noção aqui na palavra do Senhor, mas uma certeza absoluta a gente não consegue ter. Mas o que diz aqui é que ele andava em perfeição. Perfeição é um dos atributos que somente Deus tem. Somente Deus é perfeito. Como justiça, somente Deus é justo. Então, se ele estava aqui andando em perfeição, é porque ele estava como um só com o Senhor. Então, ele tinha esses atributos porque ele estava ligado a Deus, porque ele estava nas regiões celestiais. Mas aí disse que, olha, ele andava irrepreensível, naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitude, até o dia em que foste criado. Então, por intermédio dos seus muitos negócios, em toda a terra enchesse o seu coração de arrogância e brutalidade. Ele estava num caminho de perfeição, mas devido ao orgulho e à ganância do seu coração, começou a trabalhar, começou a brotar a perversidade dentro dele. Aí é o começo dessa história que nos leva até a cruz, que nos leva até a redenção. A gente tem falado muito sobre murmuração. Como que murmuração entristece o coração de Deus. E o orgulho também é algo que entristece muito o coração de Deus. Satanás foi tomado por esse sentimento. E diante de tudo isso, houve uma rebelião. Ele foi lançado. E aí começa toda a nossa história. Na Bíblia diz que no princípio era trevas, mas através de uma palavra houve luz, houve separação. Essa separação era o caos sendo separado do cosmos. O caos é tudo aquilo onde há desordem, desorganização, onde há bagunça, onde há escuridão. Já o cosmos é a organização, é o oposto. Então, onde estava o caos, o Senhor restaurou, fez a divisão e trouxe a organização. Deus, ele não fica no meio do caos. Ele transforma, ele tem o poder e transforma o caos em organização, mas ele não habita no caos. O Senhor não habita em desordem, em confusão, em orgulho, em sentimentos miseráveis. Então, quando ele vem, Deus, com uma palavra, ele faz essa separação, haja luz.
aí vem todo o nosso processo que nós já conhecemos no Éden da criação. Deus cria Adão e Eva, começa o processo ali no jardim, eles caem, eles pecam, aí começa todo o plano de redenção, quando Deus diz que do fruto da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a partir daí veio Jesus, a promessa, e algo que chama muito a minha atenção foi quando Deus ele estava chorando, ele estava, né, ali com aquela opressão muito forte, e começa a sair sangue do seu corpo. E o que chama muito a minha atenção é que ele estava também no jardim. Então, quando houve a queda, isso aconteceu no jardim do Éden, mas quando Jesus, o Cordeiro Santo, ele estava sendo já preparado para ser crucificado, para ser levado ao madeiro, no jardim, brotou sangue do seu corpo, dos seus poros saíram sangue. Eu vejo isso como algo profético, já era Deus remindo a terra, já era Deus dizendo, olha, o caos entrou por causa do pecado, mas Deus, nesse momento, com a minha morte, Ele entra com restauração, Deus entra com socorro, Deus traz ordem, Deus traz vida, e é assim, a vida de um cristão que realmente escolhe viver essa verdade, que escolhe viver dentro dos princípios do Senhor. Na palavra de Deus, ele diz que ele conhece a diferença do que serve para aquele que não serve. As pessoas podem falar que elas são cristãs, que elas temem ao Senhor, que elas creem em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, mas se existe um caos predominante, então não existe ali um novo nascimento. Então falar é uma coisa que todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar qualquer coisa, o papel também aceita qualquer coisa, mas como que nós sabemos se existe verdade? Talvez a gente nunca vai saber se a pessoa é de verdade ou não. Mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos revela quem é dele e quem não é dele. E só percebemos se estamos conectados com o Pai. E alinhados nas verdades e nos princípios que são princípios eternos de Deus. Então, talvez, nós também nunca vamos saber se a pessoa é de verdade ou de mentira. Talvez não cabe a nós. Mas pelo fruto, os frutos que essa pessoa manifesta, aí nós conseguimos ter uma noção se realmente essa pessoa ela está frutificando para o Senhor. Foi assim, quando Jesus e os discípulos, eles estavam na estrada, eles tiveram fome. Jesus também teve fome e logo adiante deles havia uma figueira. E essa figueira, ela não tinha frutos. Então, automaticamente, Jesus ordenou que aquela figueira secasse. Quando eu era mais nova, eu achava essa atitude muito radical. Achava não só essa atitude, como várias atitudes bem radicais. E curiosa como eu sou, eu fui buscar entender por que Jesus não aceitou que aquela árvore continuasse. Ela não deu fruto? Tudo bem. Mas deixa ela lá, está dando sombra, ela está plantada, né? É bom para a natureza, enfim. Só que quando eu fui entender o significado real daquilo que Jesus estava dizendo, era o seguinte, olha, essa estrutura dessa árvore, aí já é biologia, ela, a partir do momento que ela é plantada e que ela dá folhas, ela já tem que automaticamente gerar frutos. Então, se ela está plantada com folhas, sem frutos, ela não está cumprindo o papel dela, que é frutificar para alimentar vidas.